Começou mais um Bola Quadrada, episódio 9. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui também com... Nivinha Richa. E aí, Beto, tudo bem? Hoje a gente tem um convidado, Beto. Pois é, vindo diretamente da publicidade na internet, Nivinha. Carlos Merigo, se apresenta, por favor. E aí, galera, direto de Itaquera... Mentira. Mentira! Direto do Itaim, aqui em São Paulo. Beleza? Beleza, Merigo, você tem que dizer pra todo mundo que tá vendo qual é o seu time, né? Eu já falei pra você, Beto, entramos numa discussão, mas meu time é o bicampeão mundial reconhecido pela FIFA. Adivinhem aí. Tá bom. E não é o Barcelona, tá? Não, eu acho que você tem que dizer o nome do time, porque não é todo mundo que conhece e tal, entendeu? É o Corinthians, né? O futuro campeão brasileiro 2014. Não vai. É só o que tem pra ganhar. Ou Copa do Brasil, tá valendo. Quer botar uma apostinha aqui, eu e você, Merigo? A gente bota aqui, hein? Eu já ganhei uma, posso ganhar outra. A Copa do Brasil eu tenho esperanças. Vaguinha na Libertadores. Tá bom, fica anotado aí, hein, gaveta. Merigo correu. Hoje a gente vai fazer uma pauta diferente, porque com o Merigo aqui a gente escolheu falar dos 5 goleiros que se destacaram nas Copas de 90 pra cá. Porque senão antes seriam sempre aqueles que todo mundo já sabe e tal. Então a gente fez uma seleção, provavelmente vai ter um ou outro de fora. Você que tá aí vendo vai falar que a gente esqueceu aquele, esqueceu esse. Já deixa aí embaixo anotado o que você acha que deveria e por que também, que a gente vai falar da nossa escolha, certo? Certo, Beto. O que foi esse dedinho no olho aqui? Fantasia. Você não lembra de fantasia? Que isso, Nivinha no fantasia, gaveta. É toda sua, gaveta. Fica à vontade. Cobertura pra fora! Nivinha, olha só. 5 goleiros escolhidos. Vamos começar por um alemão. E eu quero saber, antes de qualquer coisa, se você vai ou não vai em Oliver Kahn. Gente, cara, Beto, sério. Não, eu não vou em Oliver Kahn. Eu acho ele extremamente estranho. E olha que falam que eu gosto de gente estranha, mas... Eu conheço, Sim. eu tenho uma opinião. Carlos Merigo. Olha só. Se eu vou, eu não vou? Não. Ele é gatinho, mas acho que não é o caso. Não, nem sendo alemão, assim, um cara curto, acho que olhinho, não. olho claro. Não, muito alto. Beto, você como tricolor, vai? Não, Oliver Kahn não. Tem outros nessa lista que eu prefiro, mas o Oliver Kahn deixa de fora. Gente. Merigo, olha só. Diga aí. Oliver Kahn. Escolhido o melhor do mundo na Copa de 2002, ganhou lá o troféu Yashin. Isso. Injustamente, né? Porque a final não contou nessa escolha. O que tu acha do Oliver Kahn? Cara, o Oliver Kahn na Copa de 2002, ele ficou... Durante toda a Copa, todo mundo meio com medo dele, porque ele era o grande goleiro, etc e tal. Ele contra o Ronaldo era considerado o grande duelo, né? Só que o Ronaldo destruiu o cara, né? Então eu acho que depois disso, eu nem lembro mais dele ter sido tão comentado e tão falado quanto nessa Copa, porque ele ficou diante do Ronaldo e não fez nada. Cara, ele tem uns recordes muito bons, assim. Ele tem um recorde na Liga, né? Disputou, o goleiro que mais disputou partida na Liga, menos vazado. Ele ganhou em 98 também. Ele não ganhou só em Copa o título de melhor goleiro do mundo. Na Copa de 2002, ele foi escolhido o melhor jogador. No ano de 2002, ele foi eleito o segundo melhor jogador, perdendo pro Ronaldo. Agora, tomou esse piruzaço aí que a gente tá vendo aí também do Ronaldo, chute do Rivaldo, né? E deixou na mão do Ronaldo. Isso. Mas olha só, ele tem umas paradas legais. Ele teve uma partida lá do campeonato alemão, que ele tava jogando pelo Bayern de Munique, e o Bayern tava perdendo de 3-2 o jogo. Aí ele teve escanteio, ele foi pra área, pra cabecear. Quando ele subiu pra ir pra bola, ele, sei lá, ele não se aguentou e tal, ele foi assim com a mão, goleiro. E meteu de soco pra dentro do gol adversário. Tomou cartão, obviamente, né? Tomou cartão, foi expulso da partida, o Bayern perdeu. Você acha que essa atitude dele, ela é positiva porque ela mostra que, mesmo perdendo, o goleiro tá eufórico, tá querendo ganhar o jogo? Ou você acha que isso dá uma desvalorizada nos companheiros? Assim, pô, a torcida vai olhar e vai falar, pô, olha o goleiro aí, todo empolgado, e cadê a motivação do resto do time? Cara, eu acho que é um pouco de cena, assim. Vão me chamar de corintiano, que eu realmente sou. Mas eu vou citar um dos grandes goleiros do mundo, que é o Ronaldo. Cara, ele era demais, porque assim, tecnicamente ele não era não foi um
super goleiro, mas ele era sempre esse cara que incentivava a torcida, o time tinha raça, ele pegava, defendia, ia pra torcida mandar todo mundo gritar, ele provocava os outros jogadores, foi expulso várias vezes. E é chamar responsabilidade. O Ronaldo era um cara assim. Chamava responsabilidade. Era assim, exato. Infelizmente, ele falhava tanto quanto ele chamava a responsabilidade e virou... virou até um cara um pouco folclórico, mas eu acho que... eu não tô comparando, obviamente, o Ronaldo com o Oliver Kahn, mas eu acho que nesse sentido de o cara vai pra área e bota a mão na bola, é um pouco dessa provocação que eu acho que é até legal, sabe? Que eu acho que falta um pouco, assim, até no futebol de hoje, você vê um cara que tem atitude de fazer isso, assim. O futebol tá chato pra cacete. Tá muito chato. A gente tá falando de goleiro, você tá falando de futebol chato. O Felipe foi julgado essa semana pelo STJD porque fez uma ironia na final do campeonato. Eu falei, morreu o menino futebol, não podemos nem mais zoar mais. Nivinha, a gente não vai falar do Flamengo. Pra gente fechar o Oliver Kahn, tem só uma imagem legal aí que a gente vai mostrar, que ele ganhou um prêmio de fair play. Foi na final da Liga contra o Valência. O goleiro do Valência, ele não conseguiu pegar o pênalti, ele ficou chorando. Foi em 2001 isso, né? Pois é, aí o Oliver Kahn foi lá, deu uma consolada no cara e isso deu a ele o prêmio de goleiro fair play, que mostra que apesar dele ser um cara controverso que ele era um cara legal, né? Sim. Eu acho que mais controverso que ele vai ser o próximo goleiro, Beto. Demorou, então pode virar a gaveta. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. Merigo, então já que você falou do próximo goleiro, por favor, apresenta ele aí pra quem tá vendo. É o Fabian Barthez. A gente tava sendo corrigido, né? É Barthez ou Barthez? Barthez. Não, pode falar, Merigo. Pode falar que o Guga fica no nosso ouvido. O Guga fica no nosso ouvido e hoje ele tá de monóculo. Ele tá corrigindo como a gente fala o nome dos jogadores. Mas a gente vai falar Barthez. Isso, e ele tinha uma cara de louco, né? A gente falou do Oliver Kahn, que ele é controverso, mas, ele era pirado, esse cara. Ele jogou as Copas de 98. O nome disso era personalidade, tinha muita. Careca, baixinho, jogou Copa de 98. Eu ia falar isso, era da minha galera. Anãozinho, né? Então, jogou a Copa de 98, 2002 e 2006, né? Sabe o que eu gostava muito do Barthez? Ele tinha uma parada que ele gostava muito de fazer jogo psicológico. Então, assim, eu me lembro de um lance, tem um vídeo aí, que ele foi pra trave e ele resolveu ficar na trave enrolando, fazendo nada. Botou a mão pra trás, assim, na cintura e ficou. E aí o jogador do time adversário esperando, bateu e nada. O juiz falou, olha, o goleiro não estava posicionado, volta aí. Quando voltou, o cara bateu, o Barthez foi lá e pegou, assim. Ele fazia muito jogo psicológico. Ele dava várias dessas, né? Várias dessas provocadas, inclusive errava. Teve uma bola que ele jogou no pé do Henry e tomou o gol em seguida. Tem uma jogada dele... Nesse mesmo jogo ele falhou de novo depois. Então, pois é. Tem uma jogada dele que porque assim, ele também queria driblar muitos jogadores, né? Tem uma jogada dele que eu acho que é da Eurocopa de 2004, um jogo contra o Chipre, que ele tá fora da área, ele consegue defender a bola, só que quando ele vê ele tá fora da área, em vez de botar a mão, ele começa a tentar chapelar os jogadores do Chipre, assim, e consegue tirar a bola. Eu acho uma jogada genial. Exato, mas eu acho que era isso que fazia o Barthez se destacar dos outros goleiros, né? Barthez. Olha só, dado inútil. Tem uma curiosidade. Ele foi o goleiro mais jovem a ganhar uma Champions League e só o Cacilhas agora que passou essa marca dele. Ó, Nivinha, você já pode ir pra televisão com dados inúteis. Curiosidades da Nivinha. A gaveta vai botar aqui. Ele jogou na Copa de 2002, né, que a França foi terrível nessa Copa. Mas não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Em 2006, ele também tava no gol da França, né? E em 98 ele também tava. 98, é verdade. Ele foi campeão do mundo pela França na França. Não lembra disso, não lembra desse ano. Eu lembro porque eu defendo até hoje que se o Edmundo tivesse jogado, a gente teria ganho. Porque, repito mais uma vez, o Edmundo foi o melhor jogador do mundo naquele ano, não foi o Ronaldo. Era só porque o Edmundo jogava no Brasil. Com justiça. Lindo lance! Agora seria o... Como é que é, Beto? É o Predom. Como é que é? Todo mundo fala Proud Home, mas o Guga vem, bota o monóculo. Exatamente. E é Predom. Mas não vai ser. Vai ser o
Higuita. Porra, Higuita era demais, cara. Polêmico, hein? O que eu acho que é legal do Higuita, pra mim, pessoalmente, é porque a Copa de 90 foi a primeira Copa que eu me lembro de ter assistido. Eu também. Né, de saber que existia a Copa do Mundo foi na Copa de 90. Todos nós. Vocês lembram da jogada dele contra Camarões? Da pichotada. Isso, exatamente. Perdeu a bola, tomou o gol. Cara, mas o Higuita podia. E ele tá na lista, hein? Ele podia, cara. Aquela defesa, a defesa mais foda de todos os tempos que um goleiro já fez, a defesa do Escorpião, ali ele ganhou tudo, cara. Quem nunca fez uma defesa daquela, né? Fora que o Higuita era parceiraço do tráfico, né? Como todos os jogadores da Colômbia. Sim. Ele foi visitar o Pablo Escobar na prisão em 91. Ele era amigo do Pablo Escobar. Mas, cara, na seleção da Colômbia, isso é uma coisa importante. Você tinha que ser amigo do Escobar. Em 94, não sei se vocês lembram, teve o zagueiro, acho que era até Escobar o nome dele, que ele falhou... Que foi morto, né? Falhou, e nego falou pra ele. Nego falou pro zagueiro, falou, não volta pra Colômbia. Ele falou, cara, a culpa é minha, eu vou assumir perante o meu país. Nossa. Morreu, já era. E é interessante que ele foi campeão da Libertadores muito antes que o Corinthians, né? Ganhou em 89 pelo Atlético Nacional. Olha ele já foi campeão da Libertadores, coisa que o Fluminense não foi. Tá bom. Nivinha, eu vou pedir pro Gaveta voltar no programa passado pra gente lembrar de algumas coisas que aconteceram. Que tal? Acabou. Quem viu, viu. Não. 2-0. Mano. Não quero mais falar sobre isso. Bateu com cobertura pra fora! Nivinha, eu te aliviei no Higuita, mas eu não vou te aliviar. Você vai ou não vai no Jorge Campos? Não, eu não vou no Jorge Campos. Merigo, você vai ou não vai no Jorge Campos? Apesar da gola levantada, isso não é uma coisa que me agrada, então eu também acho que não. Ele era o Cristiano Ronaldo da época dele, né? Sim, ele tinha todo esse... Era uma mistura de Cristiano Ronaldo com o Messi, porque ele era baixinho, sim, né? Ele era muito baixo, aliás. Mais um pra galera da Nivinha. Pois é, mas Nivinha, qual é a sua altura? 1,56,5. É difícil encontrar gente da alta. O Jorge Campos, ele falava que ele tinha 1,74. Mentira! Isso saía em tudo que era oficial, mas ele tinha 1,68. Nossa, mentia na... E tipo, pra goleiro é muito baixo, né, cara? E ele agarrava muito. Não era dos melhores do mundo e tal, mas ele era um bom goleiro, melhor do que muita gente que tem aí hoje agarrando. Ele ficava tentando fazer defesa acrobática, né? Pulava feito um beija-flor. Sabe o que eu mais gostava no Jorge Campos? Ele jogava também na linha, né? Ele jogava de centroavante também. Pois é, o Jorge Campos, quando ele chegou no primeiro time dele, ele era goleiro. Aí ele ficou de reserva, e aí ele não aguentava a reserva. Aí ele falou com o técnico, pô, me bota como titular. Ele entrou como titular naquela temporada e fez 14 gols, chegou até a disputar artilharia. Teve um outro jogo, ele tava no Cruz Azul, se não me engano, o time dele tava perdendo, ele tava no gol, falou pro técnico, ó, me bota na linha que eu vou lá. Dá uma olhada aí no gol que ele fez, de voleio, cara, golaço. Jorge Campos era muito bom, Jorge Campos era muito bom, bom. Eu preciso de você. Eu quero ouvir o Beto falando o apelido do Jorge Campos. Pô, é o Chapolin. Tá certo, Guga? Não. Olha só, outra coisa do Jorge Campos que eu gostava muito eram as camisas de goleiro. Eu até acho que foi ele que mudou esse lance de camisa de goleiro. Ele fez... Era rosa, choque, era verdade. Verde, fosforescente. Eram uns negócios muito escrotos, mas funcionavam pra ele, né? Ele ganhava o nome dele, além dele ser um bom goleiro e tal. Mas ele tinha um nome também por ser uma estrela, né? E ele continuou participando de Copa até em 2006, né? Que ele foi assistente técnico da seleção do México. Então até um dia desses ele tava aí em Copa do Mundo. E olha só, Merigo, você joga FIFA? Eu jogo. Jorge Campos estava na seleção clássica do FIFA 11 e do FIFA 12. Ah, é? Eu nunca joguei com ele. Pô, aquela seleção é o Classic 11? Sim. Então, o X, Isso, esse mesmo. Ele tava lá naquela seleção lá. Lindo lance! Pra fechar, Nivinha, por favor, lourinho de olho azul, vai ou não vai? Não, eu não vou no Tafarel. Pô, como e assim? todo mundo perdendo, velho. Gente! Pô, Caraca, daqui a pouco eu tô mais rodada da internet. Ô, Merigo, Nivinha deve ser daquelas minas chatíssimas, sabe? Qual é que são cheias de não me toques e... Pois é. Não foi ninguém, hein? Não foi ninguém. Essa seleção esteticamente tá fora. Vai que é tua, Tafarel, goleiro campeão do mundo em 94, também tava em 90, inclusive, e em 98. Sim. Tafarel, que em 94 foi bem desacreditado pra Copa. Eu tava até comparando um pouco com o Júlio César agora, que ele tava num time
é pequeno e se transformou no herói junto com o Romário, né? Na Copa Mas de não 94. saía na bola. O Taffarel tinha esse problema, cara. Ele nunca saía na bola. O Taffarel ficava embaixo da trave. Isso era um problema. Mas se transformou em especialista em pegar pênalti aí. No goleiraço. É engraçado que ele era jogador de vôlei, né? Antes de jogar futebol. Sim, aí depois ele foi pro Inter, virou até, né? Ele a ligação que todo mundo faz do Taffarel é com o Inter. E ele não ganhou nenhum título no Inter. Sabe, acho que a minha maior lembrança do Taffarel, lógico que ele tinha várias defesas monumentais, assim, mas a lembrança que eu tenho maior foi Brasil e Holanda nos pênaltis, foi na Copa de 98, né? Foi o quê? Semifinal? Quartas de final? Eu não lembro o que foi. Não lembro. Que ele salvou a seleção, né? O jogo tinha terminado 1-1 e a Holanda mais uma vez era adversária do Brasil em fases finais de Copa do Mundo e o Taffarel salvou a gente nos pênaltis. Você sabe que hoje ele é treinador de goleiro do Galatasaray, né? E você sabe que ele é um mega ídolo lá, Nivinho? É, então, era uma coisa que Pessoal. falam muito, que ele é muito carismático, que ele mora na concentração e certas situações pedem mais autógrafo a ele do que os próprios jogadores que atuam hoje. Não, os jogadores do time do Galatasaray beijam a mão dele quando encontram ele. Isso é sério, assim, esse é um mega sinal de respeito lá e eles têm todo esse respeito. Ele é um ídolo, assim, muito grande lá. Agora, o Taffarel, eu vi uma vez uma entrevista do Júlio César, ele falando, uma coisa que eu concordo também, o Taffarel, ele é o grande responsável pelos goleiros brasileiros terem visibilidade no mundo. Porque ele foi o primeiro que teve força pra ir lá fora, e aí depois dele, Dida, Júlio César, aquele Diego Costa, né? E um monte de outros goleiros saíram e tal, mas ele é importante pra caramba pro futebol brasileiro, até por isso. Fora que o Taffarel gerou o bordão Galvão Buenístico. Vai que é sua, Taffarel! Vai que é tua, Taffarel! Exatamente. Então, uma curiosidade, uma vez, eu não me lembro onde foi, eu vi o Galvão falando que o Vai que é tua era o desespero dele porque o Taffarel não saía. Sai! 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 Sai que é sua, Taffarel! Do gol. Eu achei isso demais, cara. Vai que é tua, e virou, né? Pois é. Taffarel! Sai que é sua, Cláudio Taffarel! Achou que o árbitro não viu, mas ele viu. É falta na intermediária. Olha só, a gente falou dos goleiros, os clássicos, os que ficaram. A gente vai falar futuramente de outros, esses que a gente esqueceu, vocês botam aí no comentário. Mas tem aqueles que virão. E aí, eu quero começar dizendo que essa era a Copa do Bruno. Goleiro da seleção brasileira, se continuasse Se sem não matar tivesse feito gente, uma merda, sem matar pessoas, seria era o goleiro da Copa do Mundo. De Com 2014 certeza, continuasse no sem- Brasil. Pois Ai, é. meu Deus. Cara, e aí, Eu não estaria morrendo do coração com mão de alface do Felipe. Nivinha, presta atenção. Ah. A partir desse momento, o Gaveta está autorizado a te zoar completamente toda vez que você falar do Flamengo. Tem que parar de falar do Flamengo. Ele está falando de seleção. Cara, Tá. aliás, falando do Flamengo, Não, quando... então vamos falar do Flamengo. A gente tá falando de seleção, vou falar do Flamengo. Merigo, É. qual goleiro que você está apostando nessa Copa? Cara, tem um... eu tô usando o meu conhecimento de FIFA no videogame. Mas tem um cara que é... Cara, ele tinha, acho que, ranking 98 no FIFA. Eu até contratei ele pro meu time por gazillions dólares. Que era um cara da França, o Hugo Lloris. Pelo jeito, ele foi convocado hoje, saiu a lista da seleção da França. Ele tá... Só que, pelo jeito, acho que ele é o segundo goleiro. Ele não é nem considerado titular. Só que no FIFA, você tem que contratar ele pro seu time, porque o cara é bom demais. Então, Ô, Merigo. eu vou apostar nele. Tá Por bom, favor. Nivinha, qual é o goleiro que você tá levando fé nessa Copa? O Neuer. Neuer? Sério? É. Não, eu gosto muito dele. Assim, na verdade, o meu maior desejo é que o Jefferson assuma o gol e agarre pra cacete e seja campeão do mundo, porque eu acho que ele merece muito. Eu acho ele muito bom, assim. Ele é um goleiro que deveria estar num time grande lá de fora e tal, porque ele tem essa qualidade toda. Mas não vai Pô, jogar, né, Beto? Não vai, né? Só se acontecer alguma coisa com o Júlio César, espero que não aconteça. O Júlio César acho que é um dos grandes goleiros que a seleção brasileira já teve, na minha opinião. Dos melhores, assim, Veio até. da onde? Veio da onde? Júlio César? Cria Vem da do teu onde? time. Hoje Pois joga é. no todo-poderoso Toronto Futebol Clube, né? Mas é por isso que eu falei que a história do Taffarel... É verdade, é verdade. parecido. É Entendeu? recorrente, né? A E gente outra, né, espera cara? que termine bem igual o do Taffarel, né? Não, e outra, assim, ó, eu acredito que
Copa do Mundo, você precisa de duas coisas. Você precisa de experiência, o que o Júlio César tem muito, e você precisa de liderança no grupo. Porque, assim, a gente vê muito goleiro que é capitão e tal, mas não tem uma real liderança, não fala com os jogadores. O Júlio César, ele tá sempre direcionando a zaga, tá sempre falando com os jogadores. Isso é importante, cara. Cara, mas na última Copa, ele foi um calcanhar de Aquiles ali pro Brasil também ser eliminado, né? Porque ele não teve esse controle nenhum. Não foi culpado sozinho, né? Eu concordo, mas eu acho isso uma injustiça, porque, por exemplo, eu lembro sempre quando o nego volta lá na Copa de 98 e vão culpar o Roberto Carlos, que era quem deveria estar marcando o Henry, né? Eu acho uma sacanagem tu dizer que um cara de 1,60 m deveria marcar um cara de 1,80 m cacetada. Mas o problema não é esse, o problema é ele tá ajeitando a meia, cara. Não interessa, se ele estivesse marcando o Henry ia subir mais que ele e ia botar a bola pra dentro. Não faz diferença. É a mesma coisa pegar o Júlio César, falhou, indiscutível. Agora, culpar o cara é precisar arrumar um culpado, não é culpar, sabe? Mas assim, a questão de estar dormindo, de parecer que tá cagando pro jogo, esse é o problema. Ninguém vai falar do Cacilhas. Isso, fala aí. Eu quero falar dele, porque nele eu vou, Beto. Aê! Temos um vencedor! Lindo lance! Pra fechar agora, Merigo, eu sei que você também curte um videogame, assim como eu. Você sabe que a gente recebe gols aqui que a galera faz no videogame pelo @BolaQuadradaFC, escreve aí na tela, gaveta, e aí as pessoas mandam no comentário e tal. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente já recebeu um gol feito no iPad. E essa semana a gente recebeu um gol que eu achei mais incrível ainda, porque ele foi feito no Android. Pois é, cara, as pessoas têm muita habilidade ali com o dedo. Olha o gol aí. Pegou pela ponta, esperou, gol de voleio. Esse gol é daqueles marcados. O Merigo sabe direitinho como é que é. Você já fez 1, 2, 3 vezes, você já sabe mais ou menos como é que vai funcionar a coisa pra você fazer ele de novo. Mas fica justo, tá aí, Nivinha, quem é o Felizardo? Foi o Luizinho_8 no Twitter. E olha só, semana que vem eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter o gol, vocês continuam mandando, @BolaQuadradaFC, bababá, e aí o Merigo tem uma semana pra fazer um golaço e mandar pra gente, porque a gente vai passar, além do gol do Twitter, o gol do Merigo, pra ver se ele é bom no FIFA. Vou tentar fazer o meu melhor, tá? Faça ou não faça. Tentativa não há. Apito árbitro, bola rolando. Para se despedir, para nos despedirmos... Porra. Tá difícil no português hoje. Hoje? Tá bom. A perguntinha da semana, ela é muito simples, qual goleiro que você acha que a gente não falou, mas tem que dizer por quê, pra gente ler e também discutir com você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Merigo, um abração pra você, Nivinha. Beijo do gordo. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem. Nivinha, você é mó mal educada. Deixa o nosso convidado se despedir primeiro, por favor. Que horror. Não é que horror, não. Sabe por quê? Porque não tá conseguindo falar o português? Não, sabe por quê? Eu vou explicar, Merigo, eu vou explicar pra você. Porque há 2 programas atrás, a Nivinha perdeu uma aposta. E aí, ela tem que pagar essa aposta agora até o programa 10. Estamos no 9, então a gente ainda tem mais um depois desse. Mas eu faço questão de deixar ela fazer isso por último, porque é aquela coisa... Você vai ver direitinho o que vai acontecer. Então se despede aí, por favor, Merigo. Galera, valeu pelo convite aí, muito divertido participar. E beijo do gordo. Beto, lembrando que esse é o penúltimo, graças a Deus. Fluminense tá certo. Ele tinha que se manter na Série A mesmo. O Flamengo que comprou a Portuguesa. Por favor, acabe isso logo. Gente, não esquece de dar joinha no vídeo, assinar o nosso canal. Beijo, ainda tô esperando meu professor.